Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa disciplina de genética então, e hoje nós vamos iniciar a falar sobre transformação genética, e aí dentre as transformações que nós vamos lidar, nós vamos estar falando mais especificamente sobre aquilo que é bastante comum na agricultura hoje em dia e que é muitas vezes representado por esse símbolo que vocês estão vendo aqui na tela, logo no início, um símbolo comum de observarmos no supermercado em vários produtos, que é o símbolo de transgenia. Então, é um tipo de modificação genética possível, né? A formação de transgênicos, e dada a importância que ela tem hoje na agricultura, nós vamos entender como é que se forma um transgênico, como é que ele é produzido, né? Quais são as modificações que a gente faz e como elas são feitas, e a partir disso também entender os principais eventos de transgenia que nós temos no Brasil hoje, que estão em uso na agricultura também, para entender qual é a razão pela qual eles foram produzidos e qual é o objetivo que eles trazem na produção agrícola. Inicialmente, é importante nós entendermos que o Brasil é um dos países que mais usa transgênicos no mundo, né, na agricultura. Então, aqui nessa imagem, né, uma imagem de uma notícia e que traz ali que o Brasil é o país que mais cresce na adoção da biotecnologia e traz ali 3 culturas nas quais nós temos uma expansão bem grande e uma quantidade de área plantada muito grande também no Brasil, que é basicamente o milho, o algodão e a soja. Hoje no Brasil nós ainda temos eventos transgênicos liberados também para o feijão e para a cana-de-açúcar. É comum que a gente escute às vezes, né, as pessoas falando como se transgênico fosse algo mais comum do que realmente é, dizendo que várias espécies podem ser transgênicas ou não, mas na verdade o que hoje nós temos liberado no Brasil são eventos transgênicos para essas 5 espécies, né, milho, algodão, soja, feijão e cana-de-açúcar, né, que estão liberados comercialmente. Nível de pesquisa a gente tem várias outras espécies também ali colocadas. Né? Aqui é para que nós tenhamos uma ideia do crescimento, né, da safra, né, nessas culturas que são as principais hoje em área plantada de transgênicos. Então a gente tem uma área muito grande, né, numa taxa de adoção da transgenia, ou seja, nós estamos falando que no Brasil, né, por volta aqui de 93,4%, então mais de 90% da área plantada com milho, soja e algodão refere-se a lavouras transgênicas. E aí nós temos aqui algumas diferenças por estado, né? Mas percebam, né, que a gente tem aqui todo mundo acima de 90%. Então, realmente é um tipo de cultura, um tipo de planta que se expandiu muito no último tempo e que é muito provável que vocês, em algum momento, tenham contato com esse tipo de lavoura quando estiverem trabalhando, né? Se forem trabalhar na área, em especial na área de produção de grãos. Basicamente, se nós tivéssemos que definir o que é um transgênico, para a gente trazer uma definição simples, é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador, ou seja, que recebeu um transgene. Transgênico recebeu um gene de uma outra espécie. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma planta de soja, né, que eu descobrisse lá uma planta de soja ancestral lá na Ásia, que ela de repente tem uma capacidade de resistência seca muito boa, e eu conseguisse identificar os genes que dão essa resistência e trouxesse para uma variedade comercial, ainda que eu utilizasse engenharia genética, eu não estaria falando de um transgênico. Eu estaria falando posso até falar de um OGM, de um organismo geneticamente modificado, mas não é um transgênico porque a transgenia pressupõe que eu altere, né, que eu traga um gene de uma outra espécie para mim. Então, nós vamos perceber que a gente tem basicamente, né, no milho BT, né, tem BT porque tem o gene do Bacillus thuringiensis lá, né, de um bacilo, né, BT, né, a soja, né, tinha o gene lá do Agrobacterium, por isso que ela resiste ao glifosato. Então, nós vamos ver que geralmente eu trago de uma outra espécie um material genético para que eu consiga que aquela planta tenha a característica que eu pretendo que ela tenha. Então, aqui é a adoção das culturas transgênicas no Brasil, né? Então nós vamos perceber, nós iniciamos com a soja no Brasil, né? Depois nós tivemos aqui algodão, né? Depois o milho,
né? Mas hoje a gente tem uma adoção aqui bem alta do uso dessa tecnologia, né? É bom lembrar que o início da soja no Brasil, ela não foi de maneira legal, né? Era uma semente de soja contrabandeada, né? Na época até se chamava de maneira para fazer chacota, se dizia que era soja Maradona, né? Porque ela vinha da fronteira com a Argentina. E então se começou a plantar, na época se chegou a ter uma produção e que não poderia, em tese, ser comercializada porque nós tínhamos ali um impedimento do cultivo dessa planta no Brasil. Foi feita uma liberação emergencial, né, e novamente emergencial, até que chegou um momento onde a gente teve então essa liberação, né, e hoje nós temos ela aí numa área bem extensa, né, da produção de soja no Brasil. Né? Aqui, para que a gente tenha uma ideia, né, as maiores áreas, né, plantadas com transgênicos no mundo, né, então o Brasil ele fica em segundo lugar, ele só está atrás dos Estados Unidos, né, então nós temos uma área muito grande cultivada, né, e aí a gente tem principalmente, né, aqui soja, milho, né, e algodão, como eu havia falado, ainda que nós tenhamos cana-de-açúcar e feijão também liberados, né, comercialmente, mas são áreas, né, muito menores. O feijão ainda é muito recente também, um trabalho, foi o primeiro trabalho feito por uma empresa pública, que foi a Embrapa que lançou. É um feijão que ele é resistente ao vírus, a uma doença virótica, que é o vírus do mosaico. Então, nós temos aqui principalmente essas três culturas. Depois nós temos a Argentina, também com uma área muito grande, o Canadá, né, e depois a Índia. Todos os países com uma área territorial muito grande também, né, e onde a agricultura tem um papel bem importante. Então, basicamente, eu vou colocar aqui um trechinho de um livro, que foi um dos livros que eu sugeri para vocês também no início da disciplina, é um livro do Aragão. Ele é um pesquisador da Embrapa de Brasília, do Senergem, e ele tem um livro que tem na nossa biblioteca, né, que é o Organismos Transgênicos Explicando e Discutindo a Tecnologia. E ele fala o seguinte: vivemos em um mundo cercado de ciência e tecnologia. Embora isso seja óbvio, nem sempre é percebido por todos, e estamos na mesma proporção, cercados pela pseudociência. As falsas ideias se dissipam rapidamente e passam a ter o mesmo valor de fatos científicos. E hoje assume um papel ainda mais importante quando a gente ouve falar tanto sobre fake news, sobre a propagação de de notícias falsas, né? A gente recebe e passa adiante e acaba se tornando um problema. Então, os transgênicos, né, em especial, em ambos os lados, a gente recebe notícias, tanto falando das maravilhas que ele pode proporcionar, quanto dos efeitos deletérios que ele poderia trazer. E muitas vezes essas notícias não vêm com embasamento científico adequado. E é por isso que é importante, em especial que vocês, que sairão como engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas, e tenham condição, obviamente, de estar compreendendo qual é o mecanismo, como é que é feito um transgênico e possam, aí, de maneira segura, fazer uma avaliação de risco e aí sim estabelecer um juízo de valor e dar uma opinião embasada e não com base, né, em algumas notícias que a gente escuta. A compreensão total, né, dos mecanismos de um transgênico e do que ele pode causar, envolve, é claro, conhecimentos bem amplos de genética, biologia molecular, bioquímica, biofísica, microbiologia, tudo isso porque quando a gente coloca uma planta dessa no meio ambiente, a gente pode ter desdobramentos aí na parte ambiental, desdobramento nos animais que ali vivem, né, e tudo mais. É por isso que nós vamos ver que a própria liberação de um organismo transgênico, ela passa por uma avaliação da CTNBio, que nós vamos ver mais para o fim da aula, aonde eles analisam diferentes critérios, diferentes pontos de vista para conseguir fazer essa liberação. Né? A nossa intenção principal aqui é dar uma ideia um pouco mais aprofundada da parte genética da construção de um transgênico e a partir daí, claro, entender também a relação que teria esses transgênicos com a agricultura. Aqui tem um link, né, de um vídeo do Globo Rural sobre o milho transgênico nos Estados Unidos, é um videozinho curto, mas é bem interessante. Eu não vou colocar aqui no meio da nossa aula, né, mas eu vou deixar esse link no Moodle ali também, vocês podem acessar ele, né, é um vídeo bem interessante e ajuda na melhor compreensão daquilo que a gente está trabalhando. E a primeira pergunta é: desde quando que se produz transgênicos? Nos parece, ao ouvir falar dessa tecnologia, ela é algo bastante recente, né, e que os transgênicos fazem muito pouco tempo que estão entre nós. Quem sabe a popularização deles, a ampla disseminação na agricultura, realmente é algo que faz pouco tempo. Mas
a capacidade de produzir transgênicos, ou mesmo a primeira experiência na produção de transgênicos, ela não é tão recente assim, né? Nós temos 2 pesquisadores aqui nos Estados Unidos que eles obtiveram o primeiro organismo transgênico em 1973, né? Então, bastante tempo atrás. Eles conseguiram isolar um fragmento do DNA do sapo, né, de uma espécie de sapo, né, o Xenopus, e introduziram esse fragmento de DNA dentro do plasmídio de uma bactéria. Quem não lembra, plasmídio é uma fita de DNA circular que algumas bactérias têm, né? Então não faz parte daquele DNA principal, né, do maior volume de DNA, mas é um DNA que fica de maneira circular ali. Esse foi o primeiro transgênico que foi feito intencionalmente pelo homem, né? Então, ou seja, se conseguiu fazer com uma bactéria conseguisse expressar um gene que era de uma outra espécie, que era de um sapo, portanto, temos aí um transgênico. Né? Basicamente, o que nós temos para vocês lembrarem, né, como é que os genes se expressam, nós já vimos, né, na aula de síntese proteica também, mas a gente lembrar que todo organismo tem origem em uma célula só, né? Ou seja, todas as células de um organismo elas são idênticas, né? Em uma planta, nós temos o organismo inteiro formado a partir de uma célula inicial, que foi oriunda da junção do grão de pólen com o óvulo, né? Na espécie humana ou nos animais, de uma maneira geral, nós temos uma célula oriunda da união do espermatozoide com o óvulo, que gera essa célula e depois se multiplica, se divide em várias outras células, né? Já falamos isso em sala de aula também. Se nós pegarmos o exemplo do nosso organismo, que a gente sabe ser bastante diverso, com vários tipos, mais de 200 tipos celulares diferentes, todas elas vieram de uma célula só, que era essa célula inicial. Né? Como é que a gente tem diferenças tão grandes entre essas células? Né? A célula que eu tenho da minha epiderme, aqui da minha pele, é bastante diferente, tanto em função quanto em aparência, da célula que faz parte do tecido que compõe o meu fígado, que compõe o meu coração. E se elas eram todas iguais, o que torna elas diferentes? Basicamente, o que torna elas, essas células diferentes, essas diferenças funcionais que elas têm, tem a ver com a constituição proteica delas, ou seja, com aquilo que é produzido de proteína dentro daquela célula. E aquilo que é produzido como? Nós já vimos na outra aula, através de uma informação genética, através dos genes. Bom, se as células são iguais, e se, portanto, elas têm os mesmos genes, como que nós conseguimos dizer, então, que existe, né, essa diferença entre uma célula e outra? Basicamente, apesar de ter todos os genes, nem todos eles estão ligados da mesma forma em todas essas células. Ou seja, a atividade dos genes ela é regulável. Eu consigo ligar ou desligar um determinado gene, conforme a célula que ele esteja, conforme a função que ele precisa exercer. Esse é um mecanismo, né, todo controlado pelo organismo, ainda que ele seja passível de ser alterado de maneira artificial em alguns casos, mas basicamente nós temos células que têm uma função para cumprir, elas têm alguns genes ligados e outros desligados, né? E nós vamos ter isso diferente também. Então, basicamente, eu tenho nos genes uma região promotora e uma região codificadora. A região codificadora é aquela que tem o código, ou seja, que vai determinar a produção do peptídeo, a produção da minha proteína, né, que vai ter a função. A região promotora, ela funciona como se fosse um interruptor mesmo. Pensemos em um interruptor, né, de uma lâmpada em casa, que liga ou desliga, ou seja, ela vai ligar ou desligar a região codificadora. Vai fazer que ela possa ou não, né, ter essa função de estar aí sintetizando, né, encaminhando a síntese de uma proteína, portanto, e aí, dessa forma, cumprindo a sua função. Relembrando só então, né, basicamente o que é um gene? Vocês lembram? É uma porção de DNA, um pedaço de DNA que consegue informar uma proteína, consegue ter informações, ter o código necessário para produzir essa proteína. E o transgênico, basicamente, é uma espécie ali, um indivíduo que é fruto de um processo de transferência de genes de um organismo para outro, ou seja, uma mistura de espécies. Para a gente lembrar bem que tem uma charge, né, que nos ajuda a fixar, que diz que é no restaurante transgênico. Então o homem ele pede de entrada, eu quero asinhas de porco empanadas, e a mulher pede, e para mim, coxinhas de lambari flambadas. Todos sabemos, né, que porco não tem asinha e nem lambari tem coxinha. Ou seja, isso só seria possível através realmente da transgenia, através da
inclusão das características de uma espécie em outra espécie. E é isso que essa charge tenta colocar aqui.